Igor, o FMI projetou ali um crescimento do PIB no Brasil, no relatório divulgado agora há pouco ali. Inclusive, outras estimativas já foram divulgadas, foram revisadas, inclusive do próprio governo ali para um PIB de 12%, de 2%, aliás, aqui para o Brasil. Essa estimativa agora do FMI fica próxima às expectativas do mercado, né? Você que vê um cenário de crescimento mais acelerado por aqui, quando que a gente vê esse aumento de commodities agrícolas, por exemplo, minério, petróleo, é isso que pode ajudar nesse crescimento? É um ponto importante que o FMI ele faz previsões de PIB baseadas muito no retrovisor do passado, nos últimos dados econômicos. Isso é um pouco diferente do que a gente vê no mercado financeiro com a análise do Boletim Focus, aonde na prática são dados muito mais consolidados e mais baseados no dia a dia das instituições financeiras e também nos dados da economia real. Então, quando a gente vê essa convergência, significa que apesar de pensamentos com períodos de tempo diferentes, são pensamentos convergentes. Eu não quero ser aqui o grande otimista e dizer que a gente pode crescer mais de 2% no ano, mas a gente ainda está em julho, então significa que há uma possibilidade, sim, de mais crescimento. E o que, de fato, puxa o crescimento brasileiro está sendo o setor externo. Essa mudança na crise internacional, essa continuidade de conflitos na Europa, favorece grande parte dos produtos agrícolas brasileiros que nós exportamos, dos minérios que nós exportamos. Então, com o aumento de preços no cenário internacional desses produtos e também com o aumento da quantidade de produtos exportados, lembrando que toda essa retirada da Rússia de setores específicos da economia desorganizou cadeias produtivas. Então, o Brasil vem sendo chamado para cumprir papel de exportador em diversos setores. Isso eu acredito que é um ponto bastante positivo para o Brasil e enquanto esse conflito continuará existindo, apesar da gente estar vivendo um momento intenso de eleições, de conflitos internos, o setor externo puxa o Brasil e isso termina se desdobrando dentro da indústria brasileira e do setor de serviços. Não é à toa que o setor de serviços vem nos últimos 2 meses mostrando sinais de vitalidade. E lembrando que o setor de serviços é o que mais emprega no Brasil e é o que mais se demora a reagir, porque o custo de empregabilidade é muito alto. Então, o que eu consigo entender é que esse conflito geopolítico, apesar dele trazer uma instabilidade do cenário internacional, o Brasil, por não ter entrado nas sanções internacionais juntamente com os outros países do BRICS, na prática, vem ajudando ao Brasil ter um posicionamento positivo e um crescimento. O sinal mais relevante disso tudo é a gente estar com a taxa de desemprego abaixo dos 2 dígitos. E a gente estava com 14% nos últimos, há 6 meses atrás. Agora a gente está com aproximadamente 9,8%. E a tendência é que nos próximos meses esse desemprego ainda caia. Então, apesar de um cenário inflacionário, que não é uma coisa só do Brasil, é do planeta inteiro, os dados econômicos do Brasil estão se mostrando positivos. E esse alinhamento com o FMI mostra uma realidade boa. Obviamente, isso vai ter deságues e também vai influenciar o debate político a partir dos próximos meses, né? A gente está falando também de outros fatores, como o aumento do auxílio para R$600, isso vai influenciar também o debate político no Brasil. Então, eu acho que a gente ainda tem muita água para rolar do ponto de vista econômico e político. Porém, eu acredito que os sinais são positivos para a economia brasileira. E eu vejo que o Banco Central começa a ver isso. Eu acho que o ponto principal que a gente vai ter que analisar nas próximas semanas é qual vai ser a posição do Copom na próxima taxa. Se a gente vê taxas de juros que devem subir, mas num ritmo menor, significa que ele consegue ter essa mesma visão de que a inflação começa a ser domada e o crescimento econômico brasileiro vai ser retomado, o que seria maravilhoso para o nosso país, dado toda essa incerteza do mercado internacional, essa incerteza de recessão na Europa e principalmente nos Estados Unidos.